alegria muito grande estar aqui. Eu sempre que venho aqui vejo irmãos que eu gostaria de ver com mais frequência e vejo outros que eu ainda não conhecia e sempre me alegro por estar aqui descobrindo. Eu desejo a todo mundo a paz do Senhor Jesus e desejo uma boa noite. Muito obrigado, meu amigo. Eu queria te convidar a abrir a Sagrada Escritura no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E aí eu queria ler do versículo 3 ao versículo 12. Aliás, do 3 ao 10, tá bom. Efésios 1, 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É melhor ler aqui. Estou lendo na mesma versão, ótimo. Nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, na palavra. Hoje a gente vai falar sobre a centralidade do propósito eterno de Deus. E acho que faz sentido a gente começar com uma pergunta: o que é o propósito eterno? O que é eterno? A igreja é eterna? A igreja não vai acabar, certo? Isso faz dela eterna? Não. Porque houve uma época em que a igreja ainda não existia. Jesus chegou a dizer: eu edificarei minha igreja. Então, se ele ainda ia edificar, se ele ainda ia construir, é porque ela ainda não existia. Então a igreja não é eterna. Wolverine é eterno? Wolverine é imortal. Mas antes que ele nascesse, ele ainda não existia. E eu não quero dar muito spoiler, mas talvez esse imortal dele não seja tão imortal assim. Wolverine, quando perde o propósito, morre. Acabei de dar o spoiler, que eu disse que eu não queria, enfim. Me perdoem por isso. A salvação de Deus para nós é eterna? Em Gênesis 1, o homem não precisava ser salvo. Em Apocalipse, não vou nem dizer só o último capítulo, os últimos 10 capítulos de Apocalipse, o homem também já não precisa ser salvo. Salvação é uma coisa necessária em determinado momento e desnecessária em outro momento. O que é eterno? Eterno é aquilo que em qualquer época, história, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer contexto, segue sendo verdade, segue presente, segue real, segue existindo, segue sendo. Eterno é aquilo que é, sempre, sempre foi, sempre será. Então, o que é o propósito eterno de Deus? Para a gente investigar o que é o propósito eterno de Deus, a gente tem que fazer uma volta no tempo. E eu faço uma pergunta: o que Deus fazia antes de criar todas as coisas? Porque quando ele criou, aí virou uma bagunça. Não sei o que Deus estava na cabeça quando resolveu criar o homem. Nunca mais teve um momento de descanso. Foi o sábado ali e acabou.
De lá para cá, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu não sei o que ele tinha na cabeça. A pessoa, não tem o que fazer, vou criar uma coisa para me dar trabalho. Criou o homem. Só pode ter sido isso. Não, não foi isso. Mas o que ele fazia antes de criar o homem? E aí o que a Bíblia fala antes de Gênesis 1:1? Alguém tem alguma ideia? Sabe o que está antes de Gênesis 1:1? João 17 está antes de Gênesis 1:1. Em João 17 a gente tem uma pista do que Deus fazia antes de fundar o mundo. Porque em João 17, Deus estava tão concentrado no que ele estava fazendo, ele estava tão intimamente ligado ao seu propósito eterno, que acho que ele esqueceu que tinha criado o mundo e para de observar que tem um mundo todo ali ao redor dele, e Deus começa a conversar com Deus. Gênesis 17 é um raro momento na história da Bíblia em que Deus está conversando com Deus. E a gente tem o privilégio de assistir aquela conversa. Está o filho orando ao pai e a gente vendo o que o filho tem a dizer para o pai. E aí o filho diz uma coisa ao pai que dá uma pista para a gente entender o que é que sempre existiu, existe e sempre existirá. O que é o propósito eterno de Deus. O filho, em oração, diz ao pai assim: Pai, glorifica-me com a glória que tinhas comigo antes da fundação do mundo. Porque antes que o mundo fosse criado, eu te amava. Antes que o mundo fosse criado, havia uma família reunida em amor. Antes mesmo da criação, havia um pai que amava um filho que amava um pai, um espírito que mediava todas as coisas entre essas duas pessoas diferentes, que não deixavam de ser diferentes. O pai não era menos pai para que o filho pudesse aceitá-lo. O filho não se fingia de não filho para que o pai o amasse. O espírito não era mais matéria para ver se os outros o aceitavam. Cada um era o que era em sua absoluta intensidade. 3 pessoas sendo exatamente quem eram e coexistindo em um único Deus. 3 pessoas diferentes convivendo em unidade. A unidade dos diversos, a pluralidade que se encontra numa família. A conexão entre 3 pessoas diferentes. A conexão entre múltiplas pessoas diferentes. Uma conexão tão íntima e tão forte que quem olhasse de longe não conseguia ver 3. 3 convergem num. 3 testificam em um. Esses 3 são um. É o próprio João que assistiu essa conversa, que vai escrever na carta dele. No céu testificam 3, na terra testificam 3, mas esses 3 são um. Não dá para dizer que 3 deuses, não. Um Deus, apesar de esse Deus ser composto de 3 pessoas. Deus é uma família. Deus é uma comunidade. E havia comunidade antes que o mundo fosse criado. E haverá comunidade depois que o mundo já tiver passado. Porque quando todas as coisas forem novas, novos céus, nova terra, se ouvirá: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. E não haverá mais morte nem pranto, não haverá mais separação. Ah, irmã Glória. Ah, irmã Glória. É estranho vir aqui sem vê-la. Não haverá, porque já as primeiras coisas são passadas. Haverá comunidade. Haverá família. Como sempre houve família e sempre houve comunidade. Era tão bom a vida de Deus. Eu tenho compaixão de Alá. Quando eu ouço falar do islamismo e descubro que o nome Alá quer dizer o único. Coitado desse Alá. A criação do homem para Alá era uma necessidade. A vida de Alá antes de criar o homem, se Alá de fato criou o homem como creem os muçulmanos, era insuportável. Era tediosa. Era Alá e Alá mesmo. Não tinha conversa, não tinha amor, não tinha relacionamento. Ele provavelmente criou o homem por uma carência. Essa é a cosmogonia, essa é a teogonia islâmica. Tudo foi criado porque só havia um e ele precisava de alguém
Nem que fosse para ele mandar para o inferno. O Deus bíblico não tinha necessidade antes mesmo que o mundo fosse criado. Ele não tinha carências, não tinha solidões, não tinha inseguranças. Era uma perfeita unidade. A unidade sempre foi a característica de Deus. A unidade entre plurais, a unidade entre pessoas diversas. E como essa unidade era possível? É que o Pai glorificava o Filho glorificava o Pai, o Espírito mediava tudo entre todos. Eles se serviam reciprocamente e por isso havia uma perfeição tão grande que chega ao ponto de eles entre si conversando e dizerem: isso aqui está tão bom que a gente tem que chamar mais gente. Isso aqui está tão bom que a gente vai transbordar. Vamos fazer alguém que nem a gente? Façamos assim um semelhante. E quando ele fez, o que ele fez? O que ele é. Macho e fêmea os criou. Diferentes ao ponto de a gente às vezes não enxergar que é o mesmo bicho. Não é possível. Que um sangra todo mês e não morre, e outro, se furar o dedo parece que já é. Não é possível que é o mesmo bicho. Se você trancar dentro de uma sala, 30 dias, são 30 pessoas diferentes que tem lá dentro. O outro, se você não chamar atenção, vai passar a vida toda ali naquela mesmice. Tão diferentes anatomicamente, fisiologicamente, psicologicamente. E Deus disse: é isso mesmo. É para ser assim, um bem diferente do outro, e vão coexistir em unidade. Serão uma só carne, mesmo sendo dois. Vão viver em comunhão, vão se servir um ao outro, vão glorificar um ao outro. Vão que nem a gente. E aí Deus faz o homem. Aí Gilberto Gil olha para o Gênesis e compõe uma das suas belas canções com uma ironia e um deboche que só nele cabem. Gilberto Gil diz assim: a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Como quem diz assim: ó Deus, ficou uma porcaria. E eu não tiro a razão dele. Porque se você olha a guerra de Israel e Palestina, você diz: é sério, Deus? 6 dias para isso? Você abre a página do jornal e diz: está orgulhoso desse trabalho? Você olha o abençoado do seu lado na mesa no escritório e diz: é sério? O senhor assinou embaixo dizendo: eu fiz? É uns pais, é umas mães, é uns maridos, é umas mulheres que a gente olha assim e diz: o senhor que fez mesmo. Tava com preguiça na hora, né? Tava sem tempo. Foi o que deu aí, né? Tava sem mão de obra, sem material. O senhor resolveu economizar aqui. Se isso aqui é o que o senhor tinha para fazer, se o homem, você olha para Adão, gente. Olha para Adão. O cara conseguiu largar a mulher sozinha num lugar que não tinha mais ninguém para ele dar atenção. O cara não tinha um smartphone e conseguiu deixar a mulher conversando com a serpente por falta de atenção e carinho. Você olha para Eva. A serpente diz para ela: foi para não tocar em nenhuma das frutas que o Senhor colocou vocês aqui? E ela responde: não, o Senhor ele não faria isso. Ela responde: a serpente fala comigo, eu saio correndo. O que essa mulher tinha na cabeça? Que falta do que fazer essa de bater papo com uma serpente? Discutir teologia com uma serpente? Era o diabo e ela estava ali debatendo a martiologia, o que foi que Deus definiu como pecado. Parabéns, Eva. É sério, Deus, que isso é uma semana do seu trabalho? Foi isso que o Senhor fez? Esse é o homem? O anjo chega a perguntar, eu acho que é um anjo que está perguntando no Salmo: sério, Senhor, o que é esse homem para que o Senhor dê tanta atenção a ele? O que é o homem, Senhor, para que todos os dias o visites? Um anjo fã de Gilberto Gil, ouviu a música do céu e perguntou isso ao Senhor, está no Salmo. O que é o homem, Senhor? É sério? Essa é a humanidade? Foi isso que o Senhor fez? Era isso que o Senhor tinha para mostrar? Essa era a coroa da sua criação? Foi para isso que o Senhor preparou toda a natureza para a chegada dessa porcaria, com todo respeito?
que a gente não merece? E eu imagino Deus ouvindo Gilberto Gil e sorrindo, dizendo: ô Gil, às vezes você fala umas coisas tão lindas, às vezes você fala cada uma besteira. Às vezes você não entende nada. Mas eu não lhe culpo, a maioria não entendeu mesmo, porque o grande mistério que eu tenho para revelar está oculto de gerações a gerações. Adão é o começo. Ah, Adam, o nome Adam quer dizer humanidade. Isso não é Adão, isso não é humanidade, isso é o primeiro Adão, isso é o rascunho da humanidade. Qual era a ideia? Deus fez o homem e todos os dias o visitava. O trabalho ainda estava em construção. Mas sabe o que é o homem? O homem é um ventilador. Imagina um ventilador. Não desses de teto. Um ventilador que você prende aqui na tomada. Deus fez o homem para isso. Para ele soprar. Para que o vento que passava por ele fluísse dele. E aí o homem está lá soprando, aprendendo a soprar, aprendendo a ventar. Aprendendo a viver, a usar daquele fôlego que ele recebeu. O homem é alma vivente. Vivente, consumidor de vida. É uma alma, é alguém que foi dotado de algo metafísico, de algo imaterial para poder viver. E o homem se vê, alma vivente, se vê preso na tomada que é Deus, se vê naquele estado em que ele ventila até onde Deus permite e pensa: essa tomada me limita. Se eu sair por aí desconectar da tomada, eu vou sair ventilando o mundo todo. Eu vou dominar sobre todos os répteis e as alimárias da terra. Essa tomada me limita. Para que eu vou ficar seguindo regras que me põem num lugar estreito se eu posso me espalhar e povoar o mundo sendo quem eu sou? E aí o ventilador, ele puxa a própria tomada e se desconecta. Essa é a história da humanidade. E o que acontece com o ventilador que estava ventando quando estava na tomada, quando tira a tomada? Não para. É aí que está o mistério. Quem achou que parava, se enganou. A energia cinética que ainda mantém-se ali, faz a hélice continuar rodando. E o homem olha para a tomada e diz: está vendo que eu não precisava de você? Eu continuo vivo mesmo sem Deus. Eu sigo ventilando mesmo que eu não esteja mais na tomada. E cada volta que ele dá, já longe da tomada, uma artrite vai diminuindo a velocidade com que ele corre. Uma imoralidade vai diminuindo a força do vento que ele produz. E aquela energia que ele recebeu vai sendo consumida e exaurida. Esse é o homem, alma vivente, um ser consumidor daquilo que recebeu. O que a gente faz com a vida que a gente ganha? Vive. E aí Gilberto Gil, com razão, diz: isso aí não é sustentável, Deus. E Deus certamente do céu responde pela boca de Pilatos. Porque de Adão vem um descendente, do descendente vem outro descendente, do descendente vem outro descendente, até chegar alguém que, quando surge na Palestina, começa a mostrar um jeito diferente de existir. Alguém surge na Palestina e sai do Rio Jordão com uma própria energia que veio da tomada para se reconectar com os ventiladores apagados por aí. O Filho de Deus encarna e Jesus Cristo, o justo, se mostra à humanidade como o homem perfeito. E ele não vive a vida que recebe, ele distribui a vida. Ele diz: a minha vida eu a dou. Da vida que ele recebe, ele não faz consumo, ele fornece. Quem toca nele é energizado, ele começa a distribuir, ele começa a servir em vez de ser servido. É engraçado, Adão chega no Éden e come do fruto. Jesus chega no Getsemane e frutifica. E foi assim, né? A primeira coisa que Deus disse ao homem no Éden foi: frutifiquem. A primeira coisa que o diabo disse foi: comam o fruto. O homem prefere a segunda opção. Jesus chega dizendo: eu vim frutificar, eu não vim comer. A pessoa traz comida para ele: que comida? Comida é fazer a vontade do Pai. Estou aqui para servir, não para ser servido. Adão está num lugar que seria absolutamente prazeroso, mas faz um trabalho que gera nele vergonha. Jesus vai à cruz nu, um contexto em que lhe seria absolutamente vergonhoso,
Mas ele realiza um trabalho que lhe dá, apesar de penoso, muito prazer. Ele serve. Ele se doa. Ele glorifica a todo mundo e não a si. Ele convive e põe para conviver os mais distintos de seu tempo. Na época tinha assim um grupo que acreditava: o jeito certo de lidar com a política é cortar o pescoço dos romanos quando eles estiverem dormindo. Melhor ainda, o jeito certo de lidar com a política é cortar o pescoço dos publicanos, que são aqueles que ajudam os romanos enquanto eles estiverem dormindo. E tinha outro grupo que eram os publicanos, que diziam: vamos ficar ao lado dos romanos e prender até aqueles que forem violentos com a gente. Aí Jesus pega um de um grupo, outro de outro, e bota junto para dormir na mesma sala. Ô treva que não era a noite desse pobre, desse publicano, dormindo ao lado de um zelote. E pensando em que momento da noite era melhor ele coçar a garganta assim, para só proteger. As pessoas mais diferentes que você possa imaginar, Jesus colocou para viverem juntas. E para garantir que elas se amassem, ele fornecia amor para ambas. Aí ele, do início ao fim de sua vida, só serviu, só amou, só se deu, só aproximou, só integrou, só morreu. Ou melhor, vivificou. Ele não era alma vivente, ele era espírito vivificante. Ele era diferente. E quando ele aparece diante da cruz, Pilatos, cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que naquela hora ele estava, olha para Jesus e diz uma frase que virou inclusive tema de livro, tema de obras de arte. Ele olha para Jesus e diz assim, ó: eis o homem. Está aí, Gilberto Gil. Esse era o trabalho que Deus estava realizando desde o Éden. Está pronto. É que às vezes você faz uma coisa agora, mas ela só fica pronta daqui a algum tempo. Foi o caso. Às vezes a ideia já está clara, o conceito já está estabelecido, mas a hora em que isso vai se revelar não é a hora que você tinha pensado. Jesus não é um improviso de Deus para resolver o problema da humanidade. Jesus é a humanidade de Deus revelada. Desde o começo era isso que ele queria. Desde o começo a ideia era Cristo. Na hora em que Cristo é revelado e Pilatos diz, eis o homem, Pilatos está mostrando o que desde a eternidade o Pai estava querendo fazer. O Pai estava querendo fazer aquilo que o Pai vivia desde a eternidade. Por isso que o Filho, em João 17, esquece que tem gente olhando e começa a falar, Pai, glorifica-me com aquela glória que tinhas comigo desde a eternidade. Antes que o mundo fosse criado, nós nos amávamos. E essa mesma glória, Pai, dá a eles para que eles sejam um. Essa mesma glória, Pai, põe sobre os teus filhos para que eles vivam como unidade. E é engraçado porque quando Jesus aparece como o homem de Deus, como a humanidade criada por Deus, a humanidade que Deus sempre sonhou em estabelecer, é Cristo. A palavra Cristo quer dizer assim, o escolhido, o ungido, aquele que tem o molho, aquele que tem a coroação, o reconhecimento, aquele que é. E aí quando ele aparece, Pedro é o primeiro a perceber, bicho, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é o homem que Deus queria fazer desde sempre. E antes de Pedro, algumas pessoas começam a perceber que tem algo de diferente nesse rapaz. Ele não é que nem Adão, ele não é alma vivente, ele não é um ventilador soprando. Ele é uma energia que todo ventilador que toca começa a soprar, mesmo que já tivesse peco, mesmo que já tivesse quase parando. Onde ele toca a vida, onde ele toca a saúde, onde ele toca a disposição para servir, onde ele toca a mudança de mentalidade. Jesus chega assim, transformando tudo, mudando tudo. Aí alguém começa a perceber e diz, Senhor, eu quero te seguir para onde o Senhor for. Logo no comecinho do ministério dele. Aí ele olha para essa pessoa e diz assim, meu amigo, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. As raposas têm seus covis. As aves do céu têm seus ninhos. Ou seja, as ideias rasteiras que vocês estão acostumados a ver por aí, que corre e desaparece, ideias rápidas, mas que somem no meio da terra. Isso tem lugar
para se estabelecer nesse mundo. Tem espaço nesse mundo para raposa. As aves do céu, elas têm seus ninhos. Sabe essas ideias que você olha assim, parecem super elevadas, mas a base delas está na terra? São ideias que parecem altas, mas começam aqui e terminam aqui. Tem hora para começar, hora para acabar. E isso tem espaço para se desenvolver na terra. Mas o Filho do Homem, a humanidade perfeita, o Filho do Homem, aquele que veio para mostrar o que Deus sempre quis que nós vivêssemos, ainda não tem espaço para isso aqui não. O Filho do Homem ainda não tem onde reclinar a cabeça. E aí o escritor usa uma expressão que só vai aparecer 2 vezes na Bíblia. Clinoquefale. Reclinar a cabeça. Clino é uma palavra grega, a língua que foi escrita no Novo Testamento, que é tipo, sabe quando você diz que o cara tirou peu? Isso é uma onomatopeia. É uma palavra que na verdade é o som que ela produz. Clino é tipo isso. Fez clino é porque parece um encaixe. Parece a sensação de alguma coisa repousando sobre outra e ajustando. O Filho do Homem não tem onde clinoquefale. Quefale é cabeça. Não tem onde encaixar a cabeça. Essa palavra quefale é muito legal, porque é de onde vem a palavra capitão. O capitão é o quefale. O termo é quefale. É o que está à frente do exército, é aquele cara que coordena, é o cabeça. Aí Jesus diz para alguém que procura ele no início do ministério dele: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Pedro percebe quem ele é e diz: você é o Cristo, você é aquele que o Pai escolheu para revelar a humanidade perfeita. Aí ele diz, em resposta: exatamente, Pedro, eu sou isso aí. E eu vou lhe contar um segredo, viu, Pedro? Eu estou construindo uma igreja. Eu estou edificando um lugar, meu amigo. Rapaz, a porta do inferno não vai ter a mínima chance contra esse lugar. Sabe esse ambiente que perverteu o mundo, esse ambiente de competitividade, de solidão, esse ambiente de egocentrismo em que todo mundo vive com medo um do outro? O nome disso é inferno. A igreja não vai comer regra disso aí, não. A igreja, ela vai prevalecer mesmo contra o inferno. Eu estou construindo essa igreja, Pedro. Você vai participar disso. E ele trabalha, né? Pensa no homem incansável. Se achar Jesus era uma dificuldade. Vai para Betânia, está em Betfagé. Vai em Betfagé, está em Naim. Vai para Naim. Não, eu tenho que curar um leproso, está chegando. Aí chega do céu, não é 10. Ele... Coitado, não descansava. Era muito trabalho, porque ele estava edificando uma igreja. Só que ele chega à cruz, depois de Pilatos reconhecê-lo e dizer: eis o homem, ele sobe à cruz. E ele tinha dito: quando eu subir, aí é que todo mundo vai se unir em torno de mim. Na hora que ele sobe à cruz, aí ele vê que o trabalho está consumado. Enfim, o homem está pronto. Enfim, a igreja está posta. E aí, pela segunda vez, a expressão clinoquefale aparece na Escritura. E diz assim: e então Jesus disse: está consumado. E expirou e reclinou a cabeça. Agora havia onde o Filho do Homem reclinar a cabeça. Quando a igreja é construída, há um lugar para que aquela cabeça, que é a cabeça que Deus queria que regesse a humanidade, se encaixasse num corpo, que é a igreja. A igreja é isso. A igreja é o lugar onde essa nova ideia de humanidade, que é Cristo, tem espaço para ser desenvolvida. É seguro viver Cristo aqui na igreja. É seguro ser a humanidade que Deus pensou que deveríamos ser aqui na igreja. A igreja é o lugar onde nós podemos glorificar uns aos outros. A igreja é o lugar onde nós podemos, sendo tão diferentes, ser um. A igreja é o lugar da unidade desejada por Deus desde a eternidade. A igreja é o lugar por meio do qual o propósito eterno de Deus se materializa. A igreja é o lugar de Cristo. Cristo é o lugar da igreja. O que Paulo está escrevendo aos Efésios é de uma importância tremenda. Porque eu acho que a carta mais importante da Bíblia é Romanos. Porque Romanos, assim, é o filé de Bíblia. Você não está com um saco para ler a Bíblia toda, lê Romanos. Sabe, não aguenta, não consegue, lê Romanos. Ali já explica boa parte. Você já sai dali teólogo.
E você vai sair com vontade de ler o resto. Romanos é incrível, mas Efésios eu acho que é a mais completa. O escritor da carta aos Hebreus, ele fala no capítulo 6 assim: eu gostaria de falar de coisas mais profundas com vocês, mas eu tenho a sensação de que nem todo mundo pegou ainda o básico. E o básico a gente pode resumir em 3 coisas. O estudo da igreja, que é basicamente o estudo dos batismos e das imposições de mãos. Isso é, daqueles que chegam e são recebidos e daqueles que recebem os que chegarão. Daqueles que estão se submetendo à autoridade, daqueles que já são autoridade para submeter aqueles que estão chegando. Entender a igreja é um dos 3 pilares da fé. Entender, portanto, batismos e imposição de mãos. Entender o que a gente chama de escatologia, vamos chamar de entender que tudo isso aqui é um projeto com começo, meio e fim, que há um além dessa vida. Isso envolve entender a ressurreição dos mortos e o juízo final. E entender como é que somos salvos, entender o arrependimento, o perdão de pecados, a gente abandonar aquilo que era a vida que a gente vivia e a gente começar a viver a vida nova que o Senhor tem para nós. O pessoal chama de soteria. Dá para resumir as doutrinas do Evangelho em eclesiologia, escatologia e soteriologia, para a gente facilitar. Entender a igreja, entender a salvação e entender a eternidade. É o básico. Efésios fala bem dessas 3 coisas. Então é uma carta assim muito completa. Efésios fala sobre a igreja, e Efésios nos mostra que a igreja é o método de Deus para a implementação do seu propósito eterno. Efésios nos mostra qual é esse propósito eterno, que é a convivência permanente, a comunhão perfeita, a comunhão eterna. E Efésios nos mostra a mecânica da salvação, como acho que nenhuma outra carta faz. É uma carta completa. E nesse capítulo 1, a gente tem um resumo do que eu acabei de falar. E olha que o que eu acabei de falar já é um resumo. Você vê o que é o resumo do resumo. O que Paulo está dizendo aqui é: bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. O que é que Paulo está dizendo? Cristo não é um improviso. Imagina que você compra um carro caríssimo. Você trabalhou para fazer aquele carro. Você é um doido se você botar ele na rua antes de fazer um seguro. O pai está dizendo o seguinte: a humanidade era um projeto muito caro. Vocês não sabem o quanto eu investi em vocês. Eu jamais botaria vocês no mundo sem um seguro. Não era surpresa para ninguém que o homem iria pecar. Nós não decepcionamos Deus quando nós pecamos. Nós não fizemos o projeto de Deus fracassar. É muita pretensão, é muita petulância de alguém achar que um homem é capaz de frustrar um projeto de Deus. Quando Deus criou o mundo, já havia Cristo. Quando Deus criou o mundo, Cristo já tinha sido o meio pelo qual Deus esperava nos abençoar. Deus nunca acreditou que nos abençoaria nos nossos méritos. Cristo sempre foi o plano, Cristo sempre foi a ideia, Cristo sempre foi o meio, sempre foi o caminho. Então, desde antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo, para em Cristo sermos santos. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Desde o começo, Deus já contava que a nossa relação com Ele se estabeleceria por meio da adoção que receberíamos em Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu graciosamente pelo amado, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça, o qual derramou sobre nós com toda sabedoria e todo entendimento. O pai está dizendo o seguinte, gente, isso é muito forte. Já havia perdão antes de haver pecado. Porque o propósito era que nós convivêssemos.
E para que a gente fosse capaz de conviver, era preciso que a gente fosse consertado, porque errar era certo que a gente faria. Errar era uma coisa inevitável no nosso caminho. O pecado já estava na previsão de Deus. Ainda que não estivesse no seu desejo, já estava na previsão de Deus. E o perdão já estava na dispensação de Deus. Porque o propósito eterno, é o que diz aqui, versículos 9 e 10, é onde eu caminho para o encerramento. O propósito eterno, que é revelado em Cristo, o que Cristo mostra ao mundo, o que Cristo revela, é que desde sempre o Pai planejou. Tem uma palavra aqui no versículo 10, que o pastor Romeu Bornelli, um homem de uma sabedoria, de uma profundidade incrível. A mensagem dele é assim, faz muita gente dormir. Mas se você ficar acordado, o prêmio é incrível. Ele fala numa calma, numa paz, que a cada palavra dele eu já disse 354. Então, é maravilhoso ouvi-lo, mas é desafiador. E ele é de uma profundidade incrível. Aí ele pregando, ele fala assim, Efésios 1:10, traz a palavra mais bonita da Bíblia. Ana que fala Iostai. Eu nunca vi ninguém falar em línguas dessa velocidade. Tem uma coisa errada aí. E ele fala e repete, Ana que fala Iostai. É a palavra grega que coroa esse versículo 10. Realmente, depois que eu ouvi a explicação dele, eu também... É bonito como falar em línguas essa palavra. Porque Deus está dizendo que o propósito eterno dele sempre foi Ana que fala Iostai. Essa palavra que é enorme, ela é traduzida normalmente como recapitular. Aqui, a NVI quis facilitar e botou convergir, ou fazer convergir. Mas vamos analisar um pouco mais a profundidade dela, porque ela é uma junção de 3 palavras. Ana, Kefale e Ostai. Kefale você já sabe o que é. Kefale é cabeça. Sabe o que essa palavra significa? Alguém sabia que no Brasil tem pena de morte? A lei brasileira prevê pena de morte. Só que a pena de morte só se aplica a crimes de guerra. Então, a gente só aplica a pena de morte quando a gente aplica o Código Penal Militar. E só em tempos de guerra, o crime que é punível com pena de morte é passível de ser praticado. Mas sabe um crime que é punível com pena de morte no Brasil? É até engraçado. O nome do crime é covardia qualificada. Covardia qualificada é um crime punível no Brasil com pena de morte. Então, sério, eu sou advogado também. Aprendi isso na faculdade. Sabe o que é o crime de covardia qualificada? Covardia qualificada é, eu não vou lembrar a dicção exata, mas é quase assim: evadir-se do campo de combate, levando consigo outros soldados, esvaziando o batalhão e desguarnecendo o capitão. É você fugir da briga e levar consigo a galera que poderia brigar junto e deixar sozinho o cara que é o chefe de todo mundo. Laranjada total. Vai ser capitão de covarde pra você ver. Isso é tão grave que a lei brasileira diz: seu covarde, você escapou da guerra, vai morrer na paz. É um crime punível com pena de morte por fuzilamento. Acho que nunca foi aplicada essa pena no Brasil, porque pelo menos desde a Constituição o Brasil nunca enfrentou uma guerra em seus próprios domínios. Mas existe esse crime. E é justo que exista, né? Uma laranjada retada dessa. Deus me livre de estar na guerra e o brother fugir e levar quem poderia me ajudar. Mas se vocês não estivessem aqui, eu admitiria que é um crime que eu posso bem cometer. Um crime que eu já cometi mais de uma vez.
Na guerra contra o pecado, somos todos covardes. Todos nós já desistimos de lutar. O escritor diz assim: na guerra contra o pecado, vocês não conseguem resistir nem até o sangue, quanto mais até a morte. Na guerra contra a sua própria natureza, você já fugiu e já disse a outras pessoas: fujam também, porque é guerra perdida. Na guerra, às vezes, para salvar sua família, às vezes você dá uma fugida e até com medo de que outra pessoa vença a guerra que você não conseguiu, às vezes você diz para todo mundo: foge, porque essa guerra é guerra perdida. Esse é o homem que deixa Gilberto Gil tão desapontado. Esse é Adão, a alma vivente. Esses são os filhos de Adão, esses somos nós. Nós temos a vocação para a covardia, para a fuga, para o fracasso. Você disse que não ia fazer e fez. Você disse que não ia gostar e gostou. Você olhou feio para quem agia assim, mas quando ninguém estava olhando, você também agiu. Você jurou para si mesmo que nunca mais ia olhar e olhou. Você chorou aos pés do Senhor, agradecendo porque o Senhor te livrou e se meteu em outra. E eu digo você, como quem olha para um espelho: esse sou eu. Aqui no púlpito eu pareço uma bênção. Vá nessa não. Não vá que é barril, já diria o poeta. Citei Gilberto Gil, citar Fantasmão também, né? Não se engane. Não se engane comigo. Nem se engane com você. Não se engane. O pecado bate à nossa porta. E todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos merecemos o inferno. Nós abandonamos o nosso Senhor no campo de batalha. Nós fazemos isso cotidianamente. Nós abandonamos o Senhor no campo da oração. Nós abandonamos o Senhor no campo da adoração. Nós abandonamos o Senhor no campo do serviço. Nós deixamos o nosso capitão sozinho mais de uma vez. Ele subiu a cruz e não tinha um ao seu redor lutando. O capitão estava sozinho. E o pastor Paulo César canta com o coração sangrando, dizendo: se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, como é que eu que sou corpo ouso reclamar? O cabeça estava na cruz e nós não estávamos. A morte que era minha e sua, ele levou sobre si. Eu sozinho pisei as uvas do lagar, diz ele profeticamente a Isaías. Ninguém estava comigo. Ele derramou o seu sangue na cruz por amor de muitos, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos todos covardes. Fomos aqueles que fugimos do campo de batalha. E muitos talvez tivéssemos pensado: isso é o fim do propósito? Isso não estava nos planos? Não. O propósito eterno sempre foi Ana que fala Iostai. Sabe o que significa Ana que fala Iostai? Ana é refazer. Que fale, cabeça. Iostai, sob. A palavra Ana que fala Iostai é uma expressão militar, que significa reagrupar um exército em torno do seu capitão. Recolocar todas as coisas sob o governo daquele que nunca deixou que as coisas escapassem de suas poderosas mãos. O propósito eterno de Deus sempre foi nos fazer um sob Cristo, nos colocar unidos, nos fortalecer como soldados, nos dizer um ao outro: esforça-te, diga ao fraco: eu sou forte, porque eis que eu te estendo a mão e te digo: não temas, tu és meu. Eu te escolhi. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te encobrirão, porque achaste graça aos meus olhos. Eu te fiz digno de honra, eu te amei. Por isso eu te digo: não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. O nosso Deus está vivo.
Nosso capitão está de pé. E está aqui para nos levantar e nos colocar debaixo de seu poderio. A guerra quem vence é Ele. O propósito sempre foi Ele. A humanidade é restaurada nele. A sua versão perfeita é Ele. A sua família é segura nele. O seu futuro está nele. O plano de Deus sempre foi Cristo. Cristo não é um improviso. Cristo não é uma ideia que você precisa que Deus tenha para ver se limpa a sua barra. Deus sempre contou que você fosse passar momentos que te fizessem se sentir um nada. Porque era nessa hora que você, vazio de si, seria cheio do Espírito dele. O propósito é Cristo. A unidade é Cristo. A igreja está viva em Cristo. E Paulo diz assim, terminando esse capítulo, Paulo dá um exemplo que é comum do que acontecia em Éfeso. Paulo diz assim: e Cristo, o cabeça, nos fez seu corpo e nos selou com o Espírito Santo da promessa. Em Éfeso, bem como em algumas regiões da Grécia, era comum que algumas mercadorias fossem trazidas e depois levadas para outro lugar. E o comprador que quisesse as melhores mercadorias, ele ou ia ou mandava alguém na frente, antes mesmo do transporte chegar, porque o frete não era uma coisa tão simples, você tinha que esperar chegar um barco, às vezes chegar outras formas de transporte. Então, você não esperava chegar com toda a forma de transporte que você usaria, porque já teria alguém chegado na frente e pegado as melhores mercadorias. Você mandava alguém antes para escolher as mercadorias que você queria, e aí você selava essas mercadorias, dando uma parte do valor que você pagaria por elas. E as mercadorias seladas, quando chegasse a hora, seriam levadas por quem as comprou. É com essa realidade que Paulo está falando aqui, quando ele diz: nós fomos selados pelo Espírito Santo. Sabe essa alegria que você estava sentindo aqui enquanto você cantava os louvores? Isso aí é só o 10% de entrada que ele deu. É só um pedacinho do Espírito que ele colocou em você para ficar claro para o mundo que você tem dono, você foi comprado por Cristo. E na boa, eu comprei um negócio de inflar assim para minha filhinha de 4 meses. Recebi a mensagem do Shopee dizendo que está disponível para eu ir buscar. Eu tô doido para ir buscar porque eu paguei. Imagina se eu tivesse pago meu sangue por esse produto. Você acha que eu ia deixar lá? Claro que eu ia buscar. Se você compra algo, você paga por algo, você pagou caro, você vai buscar, não vai esquecer lá não. A gente está celebrando a festa dos tabernáculos. Há 3 festas no calendário litúrgico de Israel que são festas determinantes e proféticas. E você já deve ter ouvido isso aqui, se não vou ouvir mais ainda. Mas é bom ouvir mais de uma vez. Essas 3 festas proféticas dizem a respeito da igreja. As 3 festas são as seguintes: a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a festa da libertação, que é comemorada antes da libertação acontecer. Na Páscoa começa a contar o tempo. Deus na Páscoa disse: agora começa o ano de vocês. O primeiro mês do ano de vocês é agora. Vocês vão contar o próprio tempo de vocês. Vocês são livres agora. E vocês vão celebrar, porque a libertação de vocês envolve a morte de um cordeiro e o sangue desse cordeiro como marca. Isso é a celebração da Páscoa. Alguma dúvida de que quando Jesus veio, ele, o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo, morreu na Páscoa. A Páscoa estava acontecendo quando ele foi à cruz, derramou seu sangue, nos protegeu, firmou para nós um tempo. Hoje é 2000 quanto? 2024, contado desde quando? Desde a Páscoa. É na Páscoa que começa a contar o tempo. Ele estabeleceu um momento em que a gente vai começar a contar o tempo. A liberdade é isso, é você ser dono do seu tempo. Ele nos libertou. A Páscoa é Jesus, é a cruz. A Páscoa é a cruz. Logo depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, tem uma outra festa. É coladinha na Páscoa, porque essa festa é a colheita dos primeiros frutos. Ora,
Acabei de ser libertado, agora eu vou contar meu tempo, vou organizar a minha lavoura. Os primeiros frutos começam a chegar, então eu tenho que festejar, porque já deu certo. Essa festa é o que a gente chamou de Pentecostes. Os judeus chamam de festa da colheita, ou festa das semanas, porque eles contam 7 semanas depois da Páscoa e celebram. 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desceu, os primeiros discípulos foram feitos, a igreja colheu seus primeiros frutos, a festa de Pentecostes já aconteceu, a Páscoa já aconteceu, Pentecostes já aconteceu. Profeticamente no calendário da igreja, essas 2 festas já foram realizadas. Mas e tabernáculos? O que é tabernáculos? Tabernáculos é o seguinte: vocês vão montar cabanas uma vez por ano na frente de Jerusalém, na frente de casa. Vocês vão morar na rua durante 7 dias, para lembrar que vocês foram peregrinos, para lembrar que vocês moraram no Egito ou no deserto, vocês não tinham casa e estavam indo para casa. Vocês vão lembrar para sempre esse status de peregrinos. E eu tive a oportunidade de ver a festa dos tabernáculos. Até hoje os judeus comemoram. Até hoje, você foi agora, final de outubro lá em Israel, meio de outubro, final de outubro, você vai encontrar um monte de cabana. Gente, adulto, velho, na cabana. Cabana de rico, cabana de pobre, cabana. Imagina que festa que não é. Imagina para as crianças. Ou vou acampar com meus pais, vamos ficar do lado de fora de casa, montar uma cabana, cada um faz uma cabana mais enfeitada que o outro. Rola uma competiçãozinha, minha cabana é melhor que a sua. Tem uma galera que não se importa tanto. Aqui, eu fiz uma tatuagem na minha cabana. Harmonização facial na cabana. Tem cabana malhada, tem cabana esquelética, tem cabana gordinha. É só uma cabana, gente. É só um tempinho que a gente fica fora de casa e é um lugar pra gente viver enquanto a gente não vai pra casa, mas é uma cabana e a gente chega se divertindo nela. Primeiro dia, são 7 dias. Segundo dia, aí chove. Aí a palhazinha da cabana começa a dar goteira. Aí fazer cocô na rua. Aí um em cima do outro. Aí as crianças começam a achar chato, videogame. Aí no 5º dia já está todo mundo com saudade de casa, já está todo mundo... Essa festa representa o nosso status como igreja. A gente está vivendo aqui em cabanas. Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar. Não se engane não. Nós hoje somos a sede da cabeça que é Cristo. Nós somos o corpo em que Cristo habita. Mas nós habitamos em cabanas, como peregrinos em uma pátria que não é nossa. Nós moramos em um mundo que não é a nossa habitação definitiva. Nós vivemos uma vida que é uma cabana. Nós vivemos uma vida de peregrinos no deserto. E no começo é legal, a gente se empolga, a gente se alegra, a gente faz festa. Mas os dias vão passando, os anos vão passando. Já se vão 2000 anos desde que Cristo veio. E a igreja que no início achava tudo tão divertido, que no início ia para as arenas cantando louvores, a igreja já está começando a ficar assim, impaciente. Como que diz: Senhor, a cabana desse mundo já não está mais tão divertida. Senhor, a cabana está começando a ruir, Senhor. As chuvas estão começando a incomodar. Senhor, quanto tempo falta para acabar e a gente entrar na cidade pelas portas? Porque no 7º dia de tabernáculos, a festa que no primeiro dia é uma festa, montar a cabana, mas no 7º dia é uma festa muito maior. Porque sair da cabana é entrar na sua habitação permanente, é entrar em casa, é dizer, é ouvir o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. A igreja hoje clama: ó, vem logo Jesus. A igreja hoje clama: Maranata. A igreja hoje diz: Senhor, vem me buscar. Eu fui selado com o Espírito Santo, mas eu te pertenço. Eu não sou desse mundo, eu sou peregrino, eu sou forasteiro aqui. Eu estou numa terra estranha. Eu quero voltar para onde não há mais morte. Eu quero voltar para onde há unidade. Eu quero me encontrar com os meus queridos que partiram. Eu quero ser um com os meus irmãos. Eu quero ser glorificado com a glória que tinhas com o Filho desde antes da criação do mundo, ó Pai. Eu quero ser glorificado com o amor que tinhas ao Pai antes da criação do mundo, ó Filho. Eu quero ser todo Espírito Santo.
Esse é o clamor que precisa arder no nosso coração. Senhor, eu quero viver o teu propósito eterno, eu quero a eternidade. Eu não quero nada menos. Eu não vou parar antes de chegar lá. Que faça arder no seu coração isso agora. Vamos cantar, vamos arder, vamos orar. Vamos encerrar sonhando com a eternidade. Vamos encerrar querendo voltar para onde a gente desde o início já estava. Vamos para Cristo, que é tudo em todos, que é a coroação do propósito eterno, que é a revelação do que o Pai sempre quis. O céu não é uma nuvem onde você deita e ouve harpa. O céu é uma família da qual você foi chamado para fazer parte. O céu é a igreja em comunhão perpétua. O céu é unidade, unidade no Espírito. O céu é Cristo. O céu é Cristo.